A programação do evento Guimarães, Capital Europeia da Cultura, vai investir 1 milhão de euros em atividades e espetáculos produzidos pelas associações culturais do concelho. É uma participação inédita, sendo que as associações Convívio, Círculo de Arte e Recreio e Associação de Folclore e Etnografia de Guimarães têm como desafio mobilizar a população e abordar o tecido associativo de forma a organizarem um programa artístico autónomo com este orçamento. Ao todo, esta iniciativa, Guimarães, Capital Europeia da Cultura, que vai decorrer em 2012, dispõe de 41 milhões de euros para o programa cultural e de 70 milhões para o programa de renovação urbanístico a cargo da autarquia local. É nosso convidado o administrador executivo da Guimarães, Capital da Cultura, responsável pelo pelouro da programação e da produção, professor João Serra. Muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Ajude-nos a perceber, tendo a Guimarães, Capital da Cultura, como desafio a fusão entre a tradição e a modernidade, o que é que vai ser possível ver que faça a simbiose destas duas coisas? Bom, a tradição tem em Guimarães uma cidade que a tem sempre cultivado e que a tem cultivado numa perspectiva em que, por um lado, é uma perspectiva de conservação, mas é também uma perspectiva de diálogo e de contemporaneidade. Nesse aspecto, a Capital Europeia de 2012 acompanha o que tem sido a própria política cultural da cidade. Introduzirá, naturalmente, algumas inovações. Introduzirá inovações, sobretudo, em 4 domínios. No domínio do pensamento, em que, para lá dos contributos próprios de reflexão que Guimarães também tem produzido ao longo da história, introduzirá aqui, sobretudo, um momento de discussão de problemáticas europeias, designadamente as problemáticas europeias que se jogam hoje no confronto entre a democracia e a heterogeneidade social, designadamente aquela que é o resultado do movimento migratório que trouxe para a realidade democrática da Europa novas questões colocadas pelo confronto cultural. Trará também inovação no domínio da comunidade ou do envolvimento da cultura com a comunidade, aprofundando a participação das associações e das pessoas em todo o processo cultural. Processo cultural que, diga-se, do nosso ponto de vista, é um processo que também deve ter uma componente de regeneração do tecido urbano e de regeneração económica. Mas a que obrigações é que ficam sujeitas estas associações ao ser-lhes disponibilizado 1 milhão de euros para apresentarem um programa artístico autónomo? O que é suposto elas fazerem? O programa cultural não se resume a esse mandato de gestão. O que nós montámos foi uma organização que assenta em 4 grandes áreas de programação, como dizia há pouco, a área do pensamento, a área da comunidade, a área da cidade e a área das artes. E essa programação e produção é dirigida por uma equipa de programadores e produtores que foram hoje anunciados e foram, digamos, contratados pela Fundação e foram hoje anunciados. Esses programadores, esse conjunto de programadores, no total de 7, têm por obrigação, por compromisso, digamos, envolver todas as instituições da cidade. Mas, para além disso, nós organizamos um mandato de gestão no qual conferimos a 3 instituições locais, a 3 organizações da cidade, a quem cometemos uma obrigação, digamos, um compromisso de mobilização de todo o concelho e que implica que elas tenham o seu próprio diretor artístico, o seu próprio programa de participação na Capital Europeia. Mas essa mobilização da sociedade poderá consistir ou ser traduzível em quê? Não é o único, como vimos. Haverá programação central, dirigida, digamos, por este conjunto de programadores, o qual já envolve um conjunto de entidades, quer entidades associativas, quer entidades públicas, designadamente os museus e outras instituições locais. Mas, para além disso, há este mandato que é, neste momento, dirigido a 3 instituições, procura resolver o seguinte problema. O Conselho
de Guimarães tem uma grande atividade cultural materializada em inúmeras associações. Se tivermos em conta que este é um concelho com 69 freguesias, podemos ter uma ideia do número extraordinário de associações, algumas com uma enorme vitalidade. Era muito difícil contratualizar uma a uma o seu processo de participação. E, portanto, o que fizemos foi, no fundo, atribuir um mandato de gestão com um valor económico e financeiro associado, o tal 1 milhão de euros. Esse mandato de gestão corporizar-se-á numa apresentação de propostas, as quais serão validadas, naturalmente, pelo conjunto de programadores da capital europeia. Vão também fazer uma parceria com a comunidade intermunicipal do AVE, de modo a que a programação artística seja feita em parceria ou em coprodução com outros concelhos. A ideia é o quê? É que depois os espetáculos possam ser vistos noutras regiões num sistema de itinerância? A itinerância, a coprodução, sempre que possível. Fundamentalmente, o que nos interessa é o pós-2012. É que este investimento cultural, dele resulta uma requalificação da cidade, da região. O que nos interessa são, sobretudo, ações que sejam sustentáveis, que deixem mais saber, que permitam, no que respeita à qualificação das pessoas e dos territórios, que eles, no final de 2012, estejam em condições de realizar melhores programas mais interessantes, programas mais articulados entre si. Nesse sentido, todas as parcerias e todas as formas de coprodução são para nós uma forma muito interessante e a tal forma que pode garantir o pós-2012 de forma mais sustentável. Esse pós-2012 passa também pela quantidade de visitantes que terão neste certame. Estimam, julgo eu, vir a receber 1,5 milhão de pessoas, é isso? Bom, são estimativas feitas num quadro de desenvolvimento do turismo cultural europeu e internacional que tem colocado Guimarães no centro de uma série de rotas importantes de turismo cultural, designadamente do turismo do património. Nós pensamos que podemos potenciar essa pertença às rotas internacionais e, naturalmente, melhorá-las com um conjunto de ações, de espetáculos, de festividades, de debates, de edições, digamos, os investimentos culturais significativos. Para além disso, como referiu, sob a responsabilidade da Câmara Municipal, desenvolve-se um programa de requalificação urbanística. Que é muito importante e que certamente também terá muitos reflexos nessa capacidade da cidade de acolher mais turismo cultural. Só para terminarmos muito rapidamente, Sr. Professor, a organização está convencida que esta capital europeia vai ser um evento de dimensão única. Enumere-me uma ou algumas iniciativas que confiram este estatuto a esta iniciativa. Nós não temos ainda iniciativas programadas, porque exatamente hoje, demos posse e anunciámos publicamente o conjunto dos programadores produtores. E seria, digamos, da minha parte como administrador, não seria justo estar aqui a adiantar fosse o que fosse. Tivemos hoje a primeira reunião de trabalho, mas esperamos que no fim de junho possamos anunciar pelo menos um programa, não digo um programa detalhado, mas um programa base que irá sendo depois desenvolvido ao longo do ano de 11, 10, final de 10, 11 e apresentado em 12. Professor João Serra, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado.